muito diferentes. Me inscreva aqui para rebater um bocado de coisa. Pode rebater à vontade. Só para deixar claro, quer dizer, quando se fala de violência em eleições, eu citei os casos aqui. O Bolsonaro tomou a facada na barriga, várias outras medidas, atos de vandalismo ao longo desses anos todos. Só não teve mais porque o dinheiro fechou a torneira do MST e dessa turma toda que invade prédio público e tal, etc. E cito o meu caso aqui na ESPM, nessa semana. Então não estou falando de um outro caso qualquer, estou falando do meu caso, com a minha mulher que está aqui assistindo. Então, não é assim, quer dizer, as coisas não tem essa narrativa toda, a violência é do Bolsonaro. Não, a violência é do Lula, dos petistas, e tem, obviamente, pessoas violentas em todos os aspectos políticos. Incluindo o presidente da República. Não, o presidente nunca fez nada. Falou para metralhar quem pensa diferente. Mas ele pode até ter falado, o Lula cansou de falar, o pessoal do PT foi para Cuba treinar guerrilha. Eu já respondo aqui. Então, veja, as coisas, assim, coloca-se muito peso nas palavras do Bolsonaro e menos peso naquilo que de fato aconteceu. Não houve nenhum ato antidemocrático do governo. O governo não censurou a mídia. O governo não fez nada. O Bolsonaro tem um jeito, um estilo próprio de falar, um jeito próprio de defender as suas ideias. Mas daí a dizer que ele comete violência, não cometeu violência nenhuma. Zero. Gente, pelo amor de Deus, Salles... Então, só deixa eu pontuar, então. A Tabata, me corrijam se eu estiver errado, a Tabata está apoiando a chapa Lula e Alckmin e você claramente o Bolsonaro. E nas palavras da Tabata, ela acha que grande parte dessa violência, dessa escalada, a culpa é do Bolsonaro. Eu vou explicar. Tá? E o Ricardo está falando que isso começou e vem desde a época do PT, do Nós Contra Eles, essa coisa. E só lembrando que da facada, não foi na mesma campanha que também teve os tiros nos ônibus lá do PT também, não foi? Nessa mesma campanha que aconteceu. Assim, eu tô vendo que tá acontecendo. Meu medo é de que escale pra morte mesmo na rua, ou de um lado ou do outro, mas de confronto mesmo. Mas você quer comentar? Vamos lá. Não, quero. E de forma breve, assim, quando a gente fala de violência, eu ocupo um lugar muito específico por ser de centro-esquerda, em que eu sou atacada tanto pela esquerda quanto pela direita. Tenho processos contra pessoas dos dois lados. Já recebi ameaça de morte de pessoas dos dois lados. Sinto muito pelo que aconteceu. Realmente, a gente não pode tolerar nenhum tipo de violência. Não, absurdo isso. Agora, a marca que eu faço, e sou muito honesta em reconhecer que há extremismo e há violência em todos os cantos. Tá. Agora, a marca é que a gente tem um presidente da República que incentiva a violência todos os dias. E as palavras têm poder. Saiu um estudo na pandemia que onde o Bolsonaro era mais ouvido, era mais aprovado, era menor o uso de máscara. É um exemplo pequeno, mas para dizer que a palavra do presidente da República importa, para bem e para mal. E é um presidente que fala que tem que metralhar quem pensa diferente, que a ditadura matou pouco, que de forma constante incentiva, apoia a violência. E não dá para dizer que esse presidente da República é democrático. De novo, você interferir na Polícia Federal, trocar um diretor, porque está investigando o seu filho, isso não é democrático. Ele não trocou. E aí só você ouve igual eu te ouvi e a gente tem um bom debate. Mas isso não é verdade. Você instar a violência contra o superior tribunal que a gente tem, não só o eleitoral, mas também o STF, porque você não gosta da postura de um ministro, você ser tão violento como ele foi ontem, como ele é todos os dias contra jornalistas mulheres. Esse é um presidente autoritário. Uma mulher foi interrogar ele em relação... Era alguma coisa de corrupção. Que o Bolsonaro ele comprou mais da metade dos imóveis da família com dinheiro vivo. E aí uma jornalista foi questionar e ele foi extremamente grosseiro falar do marido dela. Assim, ele não sabe lidar com mulher, ele tem algum problema pessoal com mulheres. E aí, então, nessa quesito de violência, qual que é o principal marcador? Não é que não existe violência na esquerda ou na direita, nos extremos. É que tem um presidente da República que é violento no modus operandi, no jeito de ser, que incentiva a violência. E isso me dá muito receio. Especialmente com tanto de gente que está armada por causa dos decretos que foram sendo liberados. E depois acho que é até importante a gente falar sobre isso. Tá. E sem contar do ataque às urnas eletrônicas, né? O presidente da República todos os dias dá a entender que não vai respeitar o resultado, que não confia nas urnas, porque ele está com medo de perder as eleições. Então acho que esse é um ponto. Em relação à questão das mulheres... Tem um caso que me doeu muito, que foi, há um projeto de várias deputadas da Câmara, eu sou uma das autoras,
pela distribuição de absorventes. Nossa, falou bastante. O Bolsonaro vetou esse projeto, fez chacota, falou que era para eu pagar o projeto, ficou incentivando toda a militância dele para me atacar. A gente derrubou o veto. E agora eu acabei de fazer uma representação porque ele não está implementando a lei dos absorventes. Tem menina que perde aula 1 mês e meio por ano por não ter absorvente. Então, assim, eu tenho muitos exemplos. Tiraram o recurso de combate à violência contra a mulher. Essa circulação de armas todas, eu vi um estudo hoje que eu achei absurdo. A gente está diminuindo o número de feminicídios no Brasil, pouco a pouco. Agora, quando a gente olha para feminicídio, morte, algum ex-parceiro, algum homem matou uma mulher de uma relação próxima, aumentou o número de feminicídios em que se usou arma de fogo.